Declaro aberta a presente reunião, audiência pública, resultado de requerimento número 33 e 99 de 2001, da autoria da deputada Luísa Erundina, para discutir a prática de subconcessão, arrendamento ou alienação de terceiros promovida por cessionário do Serviço Público de Radiodifusão Sonora de sons e imagens sem autorização competente. Foram convidados os expositores, o Dr. Fábio Condeco Parato, professor da Universidade de São Paulo, o Procurador Regional da República, Ministério Público Federal, Domingos Sávio Silveira, o doutor Ilustríssimo Senhor João Brant, coordenador do Coletivo Brasil de Comunicação Social, Intervozes, Guilherme Stolia, presidente do Grupo Silvio Santos, Alexandre Raposo, presidente da Rede Record, Emanuel Carneiro, presidente da Associação Brasileira de Radiodifusão Aberta, Flávio Rezende, da Associação Brasileira de Radiodifusão, Evandro Guimarães, então vice-presidente das organizações Globo, Sr. João Carlos Saad, Grupo Bandeirantes, Fernando Barbosa, presidente da Mix MTV, Vinícius Arthur de Lima, professor da Universidade de Brasília. Nós temos a presença confirmada com a composição da mesa, ao qual convido para tomar assento o ilustríssimo senhor Vinícius Arthur de Lima, da Universidade de Brasília, o senhor procurador Domingos Sávio, bem como o ilustríssimo senhor João Brant, do Intervoz. Existe a presença da deputada Erundina, deputado Carlos Almeida, membros dessa comissão. Lembro aos senhores convidados expositores o tempo regimental de 20 minutos para as suas exposições. Nós iniciamos com a palavra com o ilustríssimo senhor Vinícius Arthur de Lima. Vossa senhoria dispõe do tempo regimental. Um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer a deputada Luísa Erundina, que me convidou para estar aqui presente, na impossibilidade da presença do Dr. Fábio Conder, que infelizmente por problema de saúde não pôde comparecer. O que eu vou, na verdade, fazer, eu não tenho a menor possibilidade de substituí-lo, mas eu achei, deputada, senhoras e senhores, que seria interessante que eu lesse o parecer que o Dr. Fábio produziu por solicitação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda em 2009, a respeito do tema em torno do qual essa audiência pública foi convocada, que é a prática da subconcessão e arrendamento ou alienação a terceiros, promovida por concessionários dos serviços públicos de radiodifusão sonora de sons e imagens, sem autorização competente, porque, evidentemente, eu não poderia produzir nada parecido, e muito menos melhor, com o parecer do Dr. Fábio. Antes, todavia, de ler o parecer do Dr. Fábio, eu queria registrar o meu desconforto por estar presente numa audiência dessa importância, tratando de um tema dessa relevância, objeto de um parecer da OAB de 2 anos e objeto de um requerimento da deputada Luísa Erundina, que não esteja sendo prestigiado pela Casa, né? As questões, infelizmente, as questões que envolvem
o Serviço Público de Radiodifusão, do meu ponto de vista, não tem merecido a atenção do Congresso Nacional, que deveriam merecer. Isso tanto é verdade que está no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, escrita pelo próprio Dr. Fábio Conde Comparato, em colaboração com outro advogado, cujo nome não me lembro aqui agora, exatamente para que o Supremo interfira ou constate, né, a omissão do Congresso Nacional em relação à regulação das normas e princípios constitucionais da Constituição de 88 sobre esse serviço público, que estão lá na Constituição, aliás, foram fruto de um processo difícil e penoso de negociação no processo constituinte, e que, infelizmente, até hoje, 23 anos depois, não lograram regulamentação. Então, eu, antes de ler o parecer do Dr. Fábio, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer esse registro e lamentar profundamente que isso aconteça. Então, eu passo a leitura do parecer do Dr. Fábio Comparato. Diz ele em seu parecer: examino aqui a validade perante a Constituição e as leis pertinentes do ato formal ou informal de cessão ou arrendamento a terceiros de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens efetuado por um concessionário. Número 1. A premissa fundamental do raciocínio a seguir desenvolvido é o reconhecimento de que as atividades de radiodifusão sonora e de sons e imagens constituem, pela sua própria natureza, um serviço público, o qual só pode ser prestado por particulares mediante autorização, concessão ou permissão da União Federal. Artigo 21, inciso 12, a linha A da Constituição. Releva notar que o adjetivo públicos, pública, publicum, na linguagem dos jurisprudentes, designava o que pertencia em comum a todo o povo romano, em oposição aos bens de propriedade privada. Eis porque, com a habitual concisão latina, Cícero pôs na boca de Cipião, o africano, a definição precisa de república, res publica, res populi. Por sua vez, o verbo público, publicare, tinha o sentido de adjudicar ao povo um bem próprio de outrem. Serviço público é, por conseguinte, aquele prestado em benefício do povo. Em assim sendo, como salienta a doutrina mundial sem discrepância, toda essa matéria obedece, entre outros, a dois princípios fundamentais do direito público. O primeiro deles é o de que o Estado tem o dever indeclinável de prestá-lo. O segundo é que, na prestação de um serviço público, o bem comum do povo está sempre acima das conveniências ou interesses particulares, não só dos administrados, mas também dos próprios órgãos do Estado. Redução de despesas financeiras, por exemplo. Ponto 2. Da estrita obediência ao princípio republicano da supremacia do bem comum do povo sobre os interesses privados, decorre a conclusão de que, a rigor, só deve haver concessão quando o Estado não está absolutamente em condições de prestar diretamente o serviço ao povo. Sem adotar o radicalismo da Escola de Direito Administrativo de Leon Deguy, para o qual o Estado nada mais seria do que um conjunto de serviços públicos, é evidente que o serviço do povo representa uma função essencial do Estado. Por isso mesmo, pretender, sob a evidente influência da ideologia liberal capitalista, que a concessão de serviço público, ou que é muito pior, a sua privatização, é a regra e o exercício direto do serviço público pelo Estado, a exceção, representa um colossal disparate. Acontece que essa visão privatista da vida pública está muito arraigada entre nós. Já na primeira metade do século XVII, Frei Vicente do Salvador a denunciava, afirmando com todas as letras, aspas,
Nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela e trata do bem comum, senão cada qual do bem particular. Fecha aspas. Eis porque, tradicionalmente, a nossa ordenação jurídica tem sempre duas faces. Há o direito oficial, de bom quilate, equiparado aos melhores do mundo, mas há também, por trás dele, um direito oculto, que acaba por prevalecer sendo o direito oficial, quando esse se choca com os interesses dos poderosos. No campo das concessões de rádio e televisão, os exemplos dessa duplicidade jurídica abundam, valendo aqui citar dois deles. O Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, ainda em vigor, determina que, aspas, as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% de seu tempo para a transmissão de serviço noticioso. É a linha H do artigo 38. Dispõe também que, aspas, o tempo destinado na programação das estações de radiodifusão à publicidade comercial não poderá exceder de 25% do total. Artigo 124, fecha aspas. Malgrado a clareza dessas normas legais, ainda em vigor, repita-se, ninguém ignora que bom número de empresas concessionárias do serviço público de rádio e televisão as descumprem, sem que tal fato seja minimamente levado em consideração pelo Poder Executivo ou pelo Congresso Nacional quando da renovação de suas concessões. Ponto 3. Registre-se que a concessão a um particular da prestação de serviço público é mera delegação feita pelo poder público. Assim a define a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no inciso 2 do artigo 2º, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Ou seja, não há, nem pode haver, alienação de funções públicas a particulares. Os concessionários de serviço público agem de maneira análoga aos substitutos processuais no processo civil. Atuam em nome próprio, mas em razão de competência alheia. Ponto 4. É exatamente por essa razão que a Constituição Federal, no já citado artigo 175, determina que a prestação de serviços públicos sob regime de concessão ou permissão realizar-se-á, aspas, sempre através de licitação, fecha aspas. No entanto, como já foi anotado, em matéria de concessão de serviço público de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, a concessão pública costuma ser, entre aspas, deferida por simples favoritismo em proveito de apaniguados ou como instrumento de vergonhosa barganha política, fecha aspas. Frise-se que a relação de concessão de serviço público é personalíssima. O Estado confia a prestação do serviço a certa e determinada pessoa ou entidade, considerada a mais apta, em confronto com todas as concorrentes, a prestar um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. Lei nº 8.987, 95, artigo 6º. Ponto 5º. Pelo que se acaba de expor, percebe-se em rigorosa lógica que o direito de prestar serviço público, em virtude de concessão administrativa, não é um bem patrimonial suscetível de negociação pelo concessionário no mercado. Não se trata de bem em comércio. O concessionário de serviço público não pode, de forma alguma, arrendar ou alienar a terceiro sua posição de delegatório do poder público. O que o direito brasileiro admite, Lei nº 8.987, de 95, artigo 26, é a subconcessão de serviço público, mas desde que prevista no contrato de concessão e expressamente autorizada pelo poder concedente. Sendo certo que a transferência da concessão sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da mesma concessão. Mesma lei, artigo 27. Ora, mesmo em tais condições, uma grande autoridade na matéria enxerga nesse permissivo legal da subconcessão do serviço público uma flagrante inconstitucionalidade, pelo fato de burlar a exigência de licitação administrativa e desrespeitar com isso o princípio da isonomia. Ponto 6º. O mesmo regime jurídico, assim estabelecido de modo geral para as transferências de concessão do serviço público,
aplica às concessões de radiodifusão sonora de sons e imagens. O Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei 4.117, de agosto de 62, comina a pena de perempção da concessão ou autorização do serviço público se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação em razão do descumprimento do contrato de concessão ou permissão ou das exigências legais e regulamentares. Artigo 67. Em conclusão, tenho por nulos e de nenhum efeito os atos de arrendamento de concessão de serviços públicos de radiodifusão sonora de sons e imagens, bem como toda e qualquer transferência expressa ou oculta, formal ou informal, do status de concessionário desses serviços públicos, realizada sem previsão no contrato de concessão e sem a prévia anuência do poder concedente, devendo-se, em qualquer hipótese, proceder-se à nova licitação. Ao tomar conhecimento de tais ilicitudes, por ocasião do exercício de sua competência de supervisão das decisões do Poder Executivo nessa matéria, segundo o disposto no artigo 223 da Constituição Federal, o Congresso Nacional tem o dever de se pronunciar pela não renovação do contrato de concessão. Importa saber que essa competência supervisora do Congresso Nacional sobre os atos de outorga e renovação de concessões, permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, não é mera apreciação de conveniência, mas um juízo de conformidade com a Constituição e as leis em vigor. Termina aqui o parecer do Dr. Fábio Comparato, que foi produzido a pedido da OAB em outubro de 2009. E com isso termino também a minha fala. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Vinícius, pela explanação. Passo agora a palavra ao senhor João Brant, para fazer a sua exposição pelo tempo regimental de 20 minutos, senhor João. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite desta comissão para essa audiência que me parece, concordando de cara com o que disse o professor Vinícius Lima, extremamente importante e relevante. É um dos assuntos-chave para se entender o cenário e o mercado da radiodifusão hoje, entender essa prática de subconcessão e de arrendamento. Então, agradeço à presidência, à vice-presidência da comissão, ao deputado Luiz Erundina, o convite por poder explanar aqui algumas das ideias. Já que o professor Vinícius fez uma nota anterior, eu queria fazer uma outra, que é a ausência de quem acho que justamente tem mais aportes a dar nessa discussão, que são as emissoras. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 convidados de emissoras de radiodifusão, com posições diferentes sobre esse tema, vale salientar, não são posições uniformes, e eu imagino que não por coincidência todas elas estejam ausentes. E só temos a lamentar a indisposição ao diálogo e ao debate com esta Casa, com o Congresso Nacional. Acho que é um desprestígio com a comissão essa ação de ausência em bloco dessas emissoras. O que eu vou falar dialoga um pouco com o parecer lido pelo Vinícius Lima, do Fábio Conder Comparato, mas eu queria acrescentar algumas questões. Para nós, é evidente que nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade, e eu queria poder discutir com os senhores e com as senhoras por que e quais as consequências disso. Acho que não basta fazer uma discussão jurídica, nós precisamos entender como é que isso altera o ecossistema da radiodifusão. Em primeiro lugar, já citando o que o próprio Vinícius leu do parecer do Conder Comparato, quer dizer, nós estamos falando de um serviço público, como previsto no artigo 21, submetido às regras do artigo 175 da Constituição, portanto, que depende sempre de licitação, toda ocupação de serviço público depende previamente de licitação. E a lei de concessões que nós temos, que é a Lei 8987 de 95, ela é muito clara nas condições para se defender ou para se possibilitar a subconcessão e arrendamento. Depois a gente vai falar um pouco, porque a lei, estranhamente, no artigo 41, diz que aquilo vale para todas as concessões e permissões, menos para a rádio e televisão, né? Mas nós temos juristas, inclusive como Celso Antônio Bandeira de Mello, outros juristas que dizem que não há como entender qualquer concessão pública fora do espectro definido por aquela lei. Antes de tudo, eu queria deixar claro que nós estamos falando de dois casos diferentes, ainda que os dois, no nosso ponto de vista, ambos ilegais. Primeiro,
é o que a gente chama de contratos de gaveta, arrendamentos completos de emissoras. Isso no rádio, no Brasil, infelizmente é uma prática comum, em que se arrenda por contratos de gaveta o uso daquele espaço, daquele espectro, por um tempo determinado, né? O segundo caso não é um arrendamento completo, são arrendamentos parciais que podem se dar tanto por algumas horas do dia para venda de programação, como no caso de exemplos, infelizmente, que a gente tem em São Paulo, de 22 horas por dia, né, de venda de programação. Aqui eu quero deixar claro também que não estamos discutindo o uso que se faz dessa venda de espaço, não quero entrar na discussão, que é uma discussão cara a todos nós, da questão de programação religiosa ou não, que é uma das discussões nisso, mas há uma série de outros usos, e não nos parece que a gente deva confundir a discussão da prática da subconcessão com uma discussão exatamente sobre o conteúdo que será veiculado. Não é o caso aqui, e eu quero deixar claro também um pouco essa diferenciação. Voltando então para o que diz o artigo 26 da Lei de Concessões, ela admite a subconcessão com as seguintes pré-condições. Primeiro, ela precisa estar nos termos previstos no contrato. Não há no contrato dos modelos de radiodifusão nenhuma previsão à subconcessão. Segundo, que ela precisa estar autorizada pelo poder concedente. Também não há nenhuma autorização pelo poder concedente para que isso se dê. Terceiro, ela precisa ser precedida de concorrência. Nós sabemos que também não há nenhuma concorrência pública para a ocupação e para a venda desses espaços. O que nós estamos vendo na prática, portanto, é uma apropriação privada de um bem público. É uma distorção do próprio serviço de radiodifusão, no momento em que as emissoras que recebem aquele espaço em determinadas condições, sob concessão do poder público, se apropriam e transformam aquilo num mercado. Como já bem apontou o parecer do professor Fábio Comparato, não existe como negociação no mercado de um bem público entregue sob concessão, a não ser em condições expressamente definidas em contrato. Nós estamos tratando aqui de algo que está sob o direito administrativo público, no formato de concessão. Nós não estamos falando de um livre mercado. Nós estamos falando de empresas privadas que atuam sob concessão, permissão do Estado e que, portanto, precisam estar submetidas a essas regras. Então, não há como defender a legalidade dessa prática. E nós precisamos entender entender qual é a única possível entendimento dentro de uma lógica legal e do que prevê o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a venda de publicidade. A única alienação prevista para as emissoras de radiodifusão no Código Brasileiro de Telecomunicações é o que prevê o artigo 124, de 25% do tempo diário dedicado à publicidade comercial. Isso nos parece perfeitamente factível, porque isso tem a ver com o modelo de negócio da radiodifusão. É um modelo que está baseado numa oferta gratuita aos espectadores, entre aspas, né, gratuita, mas assim, em que não há um financiamento direto e um acesso controlado, mas que, em contrapartida, vende 25% de seus espaços para a publicidade comercial. Esta prática, sim, é perfeitamente legal e compreensível. E a única maneira de entender a subconcessão ou a venda de espaços, né, aqui não estou falando do arrendamento completo, mas do arrendamento parcial, da venda de espaços de forma legal, é entendê-lo como publicidade comercial. Portanto, se for uma publicidade comercial, estiver dentro do 25% se caracterizar como tal, ali sim é a única maneira de se entender isso como dentro da legalidade. Algumas emissoras alegam que ao vender espaço para terceiros, elas estão respondendo ao que a Constituição Federal prevê no seu artigo 221, que é o estímulo à produção independente. Ora, a produção independente, ela é justamente o contrário da compra de espaço. Ela é a compra de programação independente por parte das emissoras, para preencher uma grade dessa programação, e o intuito que está ali na Constituição é claramente o de ampliar a pluralidade e a diversidade de atores e produtores, não só do ponto de vista cultural, como econômico. Não é isso que faz a subconcessão, ela não responde a essa prática, ela não pode ser caracterizada como produção independente, tal como preconiza a Constituição Federal. Portanto, nós estamos num cenário em que há, e eu peço perdão pela expressão, mas me parece adequada, uma grilagem eletrônica de um espaço público. Nós temos um espaço público sendo ocupado indevidamente por entes privados e ainda negociado em termos ilegais. Então, nós estamos falando de um cenário bastante complicado que precisa ser enfrentado pelos diferentes poderes. Eu acho que o Ministério das Comunicações tem responsabilidade direta sobre isso.
caberia ao Ministério Público Federal, e é uma pena que o procurador Domingos Sávio não esteja, acionar e agir sobre essa questão, mas cabe também ao Congresso Nacional agir sobre essa questão. Eu vou dar um exemplo de uma renovação que foi feita sem o cuidado necessário do nosso ponto de vista, com perdão pelo puxão de orelha público, mas nós temos, por exemplo, uma emissora do Grupo Bandeirantes. Eu pego um exemplo só ilustrativo, o problema não é com um ou outro grupo de empresarial, que é o Canal 21, que arrenda 22 horas da sua programação. Ora, este canal, e para um tipo de programação única, este canal não está cumprindo nem as finalidades previstas na Constituição, nem o que está previsto no seu contrato, nem etc. Entretanto, a renovação foi feita há cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, sem nenhuma discussão desse tema. Nos parece que esse tema precisa ser discutido. Nós não estamos querendo afirmar o nosso ponto de vista como um ponto de vista absoluto, obviamente que não. Mas me parece que esta casa, ao propor essa discussão, está justamente preocupada em entender como lidar com essas questões. E me parece lamentável, e com isso eu termino, que a gente tenha que fazer esse debate sem a presença das emissoras, que são justamente as emissoras que estão ou fazendo essa prática, ou justamente criticando essa prática, como é o caso da TV Globo, que já publicamente já criticou essa prática várias vezes, mas que não estejam presentes num chamado da Câmara dos Deputados para discutir esse tema. Portanto, com isso eu termino, e acho que a gente pode, a partir de algumas intervenções, aí, esclarecer alguns pontos que tenham ficado menos claros. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Foi econômico na exposição e explanação, mas agora acredito que nós vamos ter espaço para o debate. Eu só gostaria de as informações que a nossa fiel escudeira secretária Miriam me passou. A justificativa, essa audiência, a pedido da deputada Luísa Erundina, que como os dois expositores já fizeram referência, é muito importante. Já foi adiado uma vez pelo não aceite ou pela não resposta das emissoras de estarem presentes, viu, João? Só referenciar o que você falou. Insistentemente foram chamadas e em nenhum momento deram resposta ao convite da Câmara dos Deputados para estarem aqui presentes no debate. Justificar porque o doutor Fábio Conder Comparato não está presente, o doutor Vinícius falou em nome dele por ter sido submetido a um procedimento cirúrgico, e o representante do Ministério Público acaba de ligar dizendo que doutor Domingos Sávio Dresch da Silveira acaba de ligar dizendo que houve um procedimento de urgência, uma viagem de urgência. Ok? Eles realmente se consideram acima do bem e do mal, né? As emissoras, a partir de que se apropriam da concessão e se acham donas da verdade, nem aqui vem para democraticamente darem a sua posição sobre o que seria muito, muito importante para nós, né, deputada Luísa Erundina, deputado Sandro Alex, que acaba de chegar. Bom, eu vou agora conceder o espaço para a deputada propositora da audiência, a deputada Luísa Erundina, e depois nós estaremos fazendo o nosso debate. Bom dia, companheiras, companheiros, senhor presidente, deputado Paulo Foleto, companheiro de partido, quero agradecer sua presença numa quinta-feira, né, final de sessão legislativa. Isso significa que Vossa Excelência, né, tem consideração pelos cidadãos e cidadãs brasileiros, né, a quem nós devemos contas e explicações sobre a nossa atuação nessa casa. Também quero agradecer a presença do novo deputado Sandro Alex, né, que tem sido também um parceiro importante no trabalho que desenvolvemos aqui nessa comissão. E, sobretudo, agradecer esses dois grandes companheiros, que é o professor Vinícius Lima, que é um pesquisador, um estudioso, um homem que já publicou vários trabalhos sobre essa área das comunicações no Brasil. E, sobretudo, dizer e agradecer, né, a sua prontidão, seu compromisso real, concreto, e que tem sido um aliado de primeiríssima hora e que sempre vem nos ajudar a trazer luzes, trazer a compreensão dessa área, que é uma área estratégica para a sociedade, e esse professor Vinícius realmente tem sido, né, um aliado indispensável ao nosso trabalho
aqui nessa casa e na sociedade. E o companheiro João Brandt, que hoje é dirigente foi eleito um dos dirigentes do FNDC, né, o Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações, que acaba de completar 20 anos de atuação e de trabalho, além do seu trabalho, né, competente na Intervozes, que também tem sido para nós um parceiro, né, de primeiríssima hora e que tem nos ajudado muito no nosso mandato aqui, já que é uma área que na minha formação não se fez nela, mas por entender o caráter estratégico dela, eu tenho me dedicado, tenho procurado estudar para superar as deficiências da minha formação e do meu conhecimento sobre a área. E lamentar, como também os já o fizeram, a ausência dos outros convidados. No primeiro convite e agora no segundo convite, sem nenhuma explicação se é que a presidência recebeu alguma justificativa das suas ausências. E queria dizer, sobretudo aos internautas que eventualmente estejam nos acompanhando, ainda bem que a gente tem, viu, professor Vinícius, esses meios, né, de comunicação eletrônica, instantâneo, em tempo real, que é provável que quem nos mandou para essa casa para representá-los deve estar nos acompanhando e avaliando o que está acontecendo aqui nessa manhã, nessa reunião aqui da comissão. Eu queria resgatar um pouco o histórico dessa vontade que a gente tem de ver essa questão esclarecida e, se possível, resolvida, né, para se cumprir a Constituição Federal, a legislação, né, que decorre desses dispositivos constitucionais e também dar resposta aos quem detém a propriedade sobre esse serviço público, sobre esse bem, que é a sociedade civil, os cidadãos e cidadãs brasileiros, que são os concessionários, verdadeiros donos das frequências eletromagnéticas e, consequentemente, desse serviço, né, de comunicação, desse serviço público que é concedido pela sociedade através do Estado, por meio do Estado. O primeiro requerimento que nós fizemos foi em 2009, né, com esse mesmo formato, convidando esses mesmos atores e atendendo a uma demanda da OAB, através do professor, que é conselheiro da OAB, né, de que se realizasse essa audiência pública. E mais, a OAB nos mandou um documento alentado, né, dando sua posição, sua avaliação, sua análise sobre essa questão. E no expediente, na correspondência da OAB para a presidência dessa comissão, na época, em 2009, que era presidente da comissão o deputado Eduardo Gomes, do PSDB de Goiás, se não me engano, de Tocantins, que era presidente da comissão na época, né, e a OAB solicitava que aquele documento, aquele parecer, fosse distribuído com os membros da comissão. E a comissão não o fez. E tivemos notícia de que o presidente mandou engavetar e impediu a distribuição do documento aos membros da comissão. E soubemos agora, este ano. No início dessa legislatura, eu tomei a iniciativa de apresentar um novo requerimento. Esse requerimento foi aprovado, como o primeiro e o segundo foram aprovados por unanimidade pelos membros dessa comissão. Isso foi no início do ano e foi convocada uma reunião dessa comissão já nas últimas semanas, em novembro, e na véspera da realização da audiência, quando os convidados que estão aqui, né, haviam confirmado suas presenças, e às vésperas fomos informados de que a reunião não aconteceria. E eu fiquei muito incomodada e desconfortável para explicar aos nossos convidados, porque eu também não sabia as razões de por que a reunião havia sido cancelada. Em todo caso, eu insisti com o presidente, e quero agradecer ao presidente, o presidente Bruno, que, atendendo a nossa reivindicação, manteve a disposição de convocar essa reunião, ainda nessa sessão legislativa, embora no último dia em que a casa está esvaziada, em que as pessoas já viajaram, a não ser esses dois deputados, né, perseverantes, persistentes e comprometidos com o interesse público, se acham aqui
para não ficar apenas a requerente a participar com os assessores, com os consultores que sempre estão nessas audiências, e são eles também que nos respaldam, nos ajudam no encaminhamento das questões do ponto de vista administrativo, do ponto de vista técnico. Eu quero também agradecer a presença deles. E quero dizer que a ausência, sobretudo dos concessionários, permissionários, a esse convite, a essa audiência, por si só sugere uma certa omissão de quem tem o que explicar e deve explicar, não a mim, mas à Casa, ao Congresso, a quem representa os cidadãos e cidadãs desse país, porque persistentemente cometem essa irregularidade, essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade e se acham absolutamente sem ter que dar explicações a quem deveria receber essas explicações, que é a sociedade, através dos seus representantes, e, lamentavelmente, eles não o fazem, porque a impunidade nesse país graça em todas as questões, em todas as áreas. Eu queria deixar registrado aqui, para conhecimento dos internautas e quem esteja nos assistindo, a TV Câmara também está cobrindo, não sei se em tempo real, mas certamente a Câmara vai depois veicular para que os cidadãos entendam o que aconteceu aqui, o que está acontecendo, e tomem consciência de que estão sendo fraudados nos seus interesses do ponto de vista de um uso justo, adequado e democrático de um bem que lhe pertence. Bom, colocado isso, eu quero dizer que nós não vamos ficar apenas nessa audiência, professor Vinícius. Pelo menos enquanto o meu mandato me permitir e me der prerrogativa para fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Eu já estou aqui com uma proposta de controle e fiscalização para ser recebida pela presidência da comissão e pela presidência da mesa da Casa, que é dirigida ao Tribunal de Contas, que é uma proposta de controle e fiscalização para que o Tribunal de Contas audite, em caráter operacional, faça uma auditoria de natureza operacional sobre esses contratos e como estão se dando essas subconcessões e essas alienações e arrendamentos fraudulentos, ilegais, criminosos em relação ao interesse público. Portanto, hoje estou aguardando a sessão das 14 horas para dar entrada formalmente na Casa a essa proposta de controle e fiscalização solicitando à presidência da Casa, da Câmara dos Deputados, que encaminha ao Tribunal de Contas para que eles nos devolvam num relatório de uma auditoria que estamos solicitando que eles o façam, porque o Tribunal de Contas é um órgão assessor nosso e nos auxilia nas nossas funções. E uma das nossas funções é de fiscalizar o serviço público no sentido de garantir o interesse público da sociedade brasileira. E vamos encaminhar também, lamentando também a ausência do Ministério Público nessa audiência pública, vamos encaminhar também uma representação ao Tribunal, ao Ministério Público Federal, para que também faça a sua investigação, sua parte, para verificar essa irregularidade e vamos ver o que acontece. Eu sou teimosa, eu não abro mão dos meus direitos, sobretudo quando esses direitos me são delegados e são confiados por aqueles que me mandam para essa casa. Então, é isso, não tenho o que acrescentar, porque as duas exposições vêm ao encontro das nossas preocupações, das nossas análises, dos nossos estudos, e certamente nos resta agradecer ao João Brandt, ao professor Vinícius, ao professor Fábio Comparato. Ele acompanha todos os passos nossos em relação a essa e outras questões, porque ele também é um teimoso e é um homem bastante determinado a usar do seu saber em relação àquilo em que ele acredita, e ele nos ajuda muito. E lamentar a sua limitação do ponto de vista de saúde, senão, somente, ele também estaria aqui nos ajudando. E dizer que, não, embora esteja esvaziado essa audiência, mas ela cumpre, na tabela do que é possível fazer, cumpre, porque nós vamos
ter as exposições registradas aqui, vai ser um documento que vai sair, além dessas outras medidas que nós estamos encaminhando desde já. E insisto, deputado Paulo Folletto, meu agradecimento à sua presença e também ao deputado Sandro Alex e ao presidente. Já formulei o meu agradecimento ao presidente por haver concordado em convocar essa reunião. E eu disse para ele que a gente espera muito das lideranças jovens na política, né, porque é nessas lideranças que a gente projeta as nossas expectativas e as nossas esperanças, porque a gente precisa de gente comprometida e de gente idealista e seriamente engajada em ações e iniciativas que não são outra coisa, não é favor que eles e nós fazemos, é simplesmente cumprindo e levando às últimas consequências, né, aquilo que o nosso mandato nos confere em nome do povo. Então é isso, e eu fico agradecida ao presidente por ter convocado essa reunião e, sobretudo, aos que vieram nos ajudar, né, a cobrir esse vazio que ficou por não se terem realizados desde 2009, a primeira audiência, por omissão do presidente da época, e, nesse momento, por ausência e omissão dos concessionários de rádio e TV, que estão a nos dever explicações a respeito, sobretudo os concessionários de TV, sobre essas ilegalidades e inconstitucionalidades que cometem há muito tempo, em interesse econômico deles e em detrimento do interesse público. Era isso. Obrigado, deputada Luiz Erundina. Eu tenho quase certeza que o deputado Sandro Alex vai querer fazer a sua intervenção, até porque ele é do ramo, né? Então, fica à disposição o deputado Sandro Alex e depois o nosso presidente Bruno, tendo retomar a sua condição aqui de presidente, fica à vontade. Deputado Sandro Alex. Muito obrigado, deputado Paulo Folletto. Um bom dia a todos, senhores e senhoras. Nosso presidente Bruno Araújo, que nos dá aqui a companhia nesta quinta-feira pela manhã. Aliás, o fez durante todo o ano de 2011, fez uma belíssima atuação à presidência aqui da nossa comissão. Vai fazer jus à galeria dos ex-presidentes que entram para a história. E eu o cumprimento pela amizade e pelo grande deputado que ele é. Quero cumprimentar a nossa deputada Luiz Erundina, que também ao longo desse ano foi a deputada aqui companheira em todas as audiências dos parlamentares, sempre muito próxima e muito atenciosa aos temas dessa comissão. Aos senhores convidados, senhor Vinícius, senhor João Brandt, muito obrigado pela presença. Olha, realmente a deputada Erundina traz a essa comissão um assunto importantíssimo, né, da radiodifusão no Brasil. Eu não estava aqui em 2009, deputada Erundina, então eu não participei, não sei realmente o que aconteceu em 2009. Mas nesta legislatura, 2011, o nosso presidente colocou na pauta, votamos, estamos aqui, então a comissão fez a sua parte. Talvez, infelizmente, nós conseguimos pautar aqui no último dia, então temos a ausência, né, das pessoas que gostaríamos de ouvir, inclusive o Ministério Público também, né? Então, quem sabe agora em 2012 nós possamos trazer novamente esse tema, e eu me proponho a estar ao seu lado. Esse tema vai ser um tema muito discutido no nosso Congresso Nacional, né, que vai ser realizado no ano que vem. Mas o que eu não estou aqui defendendo, né, nenhum desses convidados, nem tenho aqui a condição de representá-los, mas, enfim, é um assunto que é pertinente não só a esses grupos, deputada Erundina. Eu vejo que, desde as concessões de emissoras comunitárias no Brasil, né, até as grandes corporações, tem esse problema. Nós vamos ter que discutir a legislação, né, porque senão ficam contratos de gaveta e assim vamos levando as coisas. Eu tenho conhecimento até mesmo de condições semelhantes em TVs educativas no Brasil. Existem TVs educativas onde políticos arrendam horários das TVs
E tem um caso no Paraná, deputado Folleto, onde um político ele arrendou horário, TV Educativa de Ponta Grossa, o Ministério Público, ele pediu, recomendou o não procedimento, e o político mantém, diz, não, eu vou manter. E tem um programa de auditório, sei lá como, na emissora educativa, com propagandas comerciais, ofertas, preços. Então, nós estamos, claro, falando aqui das grandes emissoras do Brasil, mas esse assunto é um assunto que abrange desde as comunitárias, as educativas e as comerciais também, né? E nós vamos discutir esse tema no ano que vem. Prometo que, ao seu lado, nós vamos ter que fazer uma discussão pertinente com o Ministério Público, com essas emissoras, enfim, vamos discutir aqui a legislação vigente, né? Porque também, ao longo desses anos, muita coisa aconteceu, muita evolução, redes, emissoras trabalham hoje de forma diferente do que há alguns anos atrás. Mas eu quero lhe cumprimentar porque é a demonstração da sua preocupação com o parlamentar, né? De fazer cumprir a lei, de legislar, fiscalizar. E nós teremos aí em 2012 uma continuidade do tema. Então, conte comigo, espero estar aqui também na comissão, continuar os trabalhos, e estarei ao seu lado, né? E me proponho até em conversar com essas pessoas, a fim de que possamos fazer um encontro, né? E que isso possa clarear aí o tema tão importante. Então, agradeço a todos, e principalmente a senhora, Vossa Excelência, porque é uma grande parlamentar dessa comissão. Um bom dia a todos. Obrigado, presidente. Pergunta ao presidente Bruno, se ele quer fazer alguma manifestação. Vou fazer o registro, presidente. Primeiro, havia um compromisso nosso com a deputada Erundina, era um tema que ela vem tratando há um importante bastante tempo. Nós chegamos a ter o agendamento dessa reunião por motivos outros. Nós definimos uma nova data, mas era sobretudo um compromisso que eu tinha com a deputada, que é extremamente, mais do que assídua, dedicada ao exercício do seu mandato. Acho que era eu não podia fechar o ano à frente da presidência dessa comissão, tendo aí a delegação do meu partido para uma missão que sei do privilégio, que é liderar uma bancada como a do PSDB a partir do ano que vem, mas ao mesmo tempo uma missão que sabemos que é de grande responsabilidade. Não me sentiria confortável se não cumprisse com o desfecho dessa comissão, cumprindo esse compromisso de uma das audiências públicas que era efetivamente reivindicada por um conjunto de deputados, mas de modo especial pela deputada Erundina. E aproveitar, talvez o que seja essa última fala, pelo menos momentaneamente agora na comissão, de mais uma vez registrar, agradecer a todos os nossos pares, membros titulares e suplentes, do zelo, do desempenho que nós tivemos ao longo desse ano. Acho que foi positivo, produzimos matérias importantes, mas, sobretudo, também registrar todo o corpo funcional, colaboradores da comissão que me permitiram e que nos permitem que haja o bom andamento dos nossos trabalhos. Cumprimentar o deputado Folleto, que, chegando agora à Câmara, já tem um destaque relevante, sobretudo dentro da comissão, na Comissão de Ciência e Tecnologia, e mesmo estando no ano que vem, aí com a missão de ajudar o meu partido na liderança, eu, no mínimo, deverei manter aí um assento, pelo menos como suplente, para, nos momentos importantes, possamos ajudar nas discussões que possa haver a nossa contribuição. No mais uma vez, cumprimentar a deputada Erundina, agradecer aos nossos convidados pela presença e dizer da satisfação de nós podermos cumprir esse compromisso hoje com a comissão e com a deputada Luísa Erundina. Cumprimento, presidente. Deputado Bruno, eu queria registrar também meu respeito e minha admiração pela condição de Vossa Excelência aqui na presidência da comissão, prudência, serenidade, equilíbrio, que sem dúvida nenhuma foram responsáveis para que a comissão fosse realmente produtiva. A nossa penúltima audiência foi com o ministro da Ciência e Tecnologia, e nós tivemos aqui acho que uma aula, a gente poderia dizer uma aula que o ministro Aloysio Mercadante trouxe não só para nós, deputados, mas para toda a população brasileira que tem acesso pelas nossas mídias da Câmara. Não só
mostrando o trabalho que ele fez durante esse ano, mas, acima de tudo, dando uma perspectiva de que o Brasil realmente caminha. Tem dívidas ainda com a sua população, temos. Somos um país que não se impôs na economia mundial pelo caminho da ciência e tecnologia, mas, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho que o governo tem olhado com carinho e com o trabalho que ele desenvolveu. Comenta-se por aí que vai ser interrompido, né? É uma pena, porque, sem dúvida nenhuma, o ministro Aloysio fez um trabalho brilhante esse ano, dando rumo ao Ministério e que o Brasil precisa para, de vez, se firmar como uma das grandes locomotivas